O mundo que você conhecia se foi. Até onde você iria para trazê-lo de volta? Para mudar o curso da história, basta a vontade de um único homem. A Segunda Guerra Mundial, Parte 1. Toda guerra é baseada na decepção. Já dizia o lendário general chinês Sun Tzu. E pensa num país decepcionado e na merda, jovens. Depois da Primeira Guerra Mundial e a assinatura do Tratado de Versalhes, a Alemanha não tinha mais nada. O Império acabou, passou por uma revolução, chegou à beira da falência e isso deixou os alemães bem mal. Enquanto isso, os britânicos e os franceses estavam tirando onda. Eram os reis do mundo. Quer dizer, esse aqui era mais rei. Os gregos chutam os turcos da Grécia, o Império Austro-Húngaro acaba e um monte de país nasce. Até esse país aqui, Rússia, estava feliz. Agora eles eram comunistas, e no comunismo todo mundo é feliz e igual. Não tem mais chefe, ganha o mesmo salário. Desculpa. Mas a Itália estava triste. Os britânicos não dividiram o território direito depois da Primeira Guerra. Então, a partir de 1922, esse cara aqui, Benito Mussolini, ultranacionalista, abraça o fascismo, ultranacionalista e ditador. Esse casal nervoso queria ter um filho, o novo Império Romano, e dominar o mundo. Mas a alegria da galera acabou com a Grande Depressão de 1929. Mas a Alemanha já estava na bad muito antes disso. Criaram a República de Weimar em 1919, logo depois da queda do Império, e deu errado. O desemprego chegou a 30%, galera com fome, sem grana, com frio, a Alemanha estava fora de controle, pobre, até que... Toque, toque. Quem é? É Hitler. Ele sobe ao poder em 1933 com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista ou Nazi. Hitler faz uma lavagem cerebral no povo alemão com as reuniões de Nuremberg. Os cidadãos, na merda, ficam animadaços com os ideais bizarros daquele porco. O Império Alemão renasceria, alcançaria uma glória ainda maior e limparia a Alemanha com o sangue dos judeus. Na Ásia, a treta rolava solta. Depois da Primeira Guerra, o Japão sentiu o gostinho do Império e para ser o líder definitivo da Ásia só tinha um obstáculo: China. Mas você não pode invadir um país sem nenhum pretexto, a não ser que você seja Alemanha. Então os japoneses resolvem explodir uma linha de trem japonesa e dizer que foram chineses. Vocês explodiram nossa linha de trem. Vamos invadir vocês, dizem os japoneses. Pronto, agora os japoneses podiam invadir a China, que ficou conhecida como a invasão da Manchúria. A China não gostou disso, o Oeste não gostou disso. Enquanto isso, na Europa... Esses alemães estão querendo alguma coisa, tio Ben? Dizem os franceses aos ingleses. França fica agitada, Rússia fica agitada e o Reino Unido fica agitado vendo os dois agitados. Mas eles podiam ficar tranquilos, afinal de contas, o Tratado de Versalhes dizia que os alemães não podiam militarizar essa área aqui, Renânia. Aqui? É, aí mesmo. E a partir de 1935 começa a farra das invasões. Itália invade a Etiópia, Japão invade Pequim e Rússia, Alemanha pega a Áustria e Tchecoslováquia, Itália invade a Albânia, mas tudo bem. Só não invadam a Polônia, diz o Reino Unido. Não invadam a Polônia. Droga, acabou o papel, Stag. Eles invadem a Polônia e... Reino Unido e França declaram guerra à Alemanha, que fazia parte das potências do eixo, que era uma aliança entre Alemanha, Itália e Japão, que já eram amiguinhos antes de começar a guerra. Então, se você arruma treta com um, arruma treta com três. E os três eram esses caras aqui: Hitler, Mussolini e Hirohito. Inicialmente, os aliados eram só o Reino Unido e França, e Polônia também, vai.
Eles passaram mal enfrentando o Blitzkrieg alemão, uma tática de guerra devastadora que consistia em ataques rápidos, tanto aéreos quanto dos panzers alemães, seguidos da infantaria que terminava ocupando o local. Os inimigos ficavam em confusão total depois do ataque. E foi com Blitzkrieg que as primeiras vitórias alemãs na frente ocidental vieram. Dinamarca e Noruega caem diante dos nazistas, mesmo com o apoio dos aliados que tinham fechado o Mar do Norte. Os soviéticos ficam em cima do muro, mas aproveitam a zona para pegar Estônia, Letônia e Lituânia, até porque estavam de boa com os alemães depois que assinaram o pacto de não agressão com os nazistas em agosto de 1939. Tudo isso deixou o parlamento britânico nervosaço, que resolveu demitir o primeiro-ministro Chamberlain e colocar no lugar dele, senhoras e senhores, ninguém menos que esse cara aqui, o bulldog britânico Winston Churchill. Mas a locomotiva alemã estava sem freio. Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos são atropelados pelos nazistas. E no mesmo ano, os franceses caem na Batalha de França, deixando mais de 360 mil mortos. Os britânicos só tinham duas alternativas agora: recuar ou morrer. Na lendária Batalha de Dunkirk, 400 mil soldados aliados foram cercados por uma divisão panzer nazista com o dobro de homens. A Operação Dínamo foi criada para resgatar 120 mil homens até Dover, na Inglaterra. Mas 10 dias depois, ela salvou mais de 330 mil, sendo considerado um verdadeiro milagre. Pequenos barcos de passeio foram fundamentais para resgatar os soldados, e a solidariedade do povo britânico nessa operação foi chamada de Espírito de Dunkirk. Winston Churchill faz seu lendário discurso após essa operação: "We shall fight on the beaches." O discurso legendado está na descrição, assistam aí, jovens, o negócio é épico. Mas a Itália também parte para o ataque e invade a França, concluindo a ocupação do país junto com os nazistas. A França cai e o continente europeu é fechado, e Hungria, Romênia e Eslováquia se juntam ao eixo. Agora que a França tinha caído, só uma força podia parar a Alemanha: o Reino Unido. A Luftwaffe invade os céus britânicos numa série de ofensivas para acabar com a força aérea real. Mas sob a liderança de Churchill, os britânicos conseguem uma vitória decisiva na Batalha da Grã-Bretanha em 31 de outubro de 1940, sendo considerado um momento crucial na virada aliada. Essa foi a primeira grande batalha aérea na história das guerras. Na frente oriental, China e Japão estavam num estado de espera, e agora que a Europa Central estava dominada, era a vez da Rússia. Mas lembra que eles tinham um pacto de não agressão? Acabou o papel de novo. Hitler fascista detesta Stalin comunista. Então o eixo invade a União Soviética na Operação Barbarossa para exterminar o militarismo e o comunismo russo. A Batalha de Kiev entrou para a história como o maior cerco militar de todos os tempos. Mais de 800 mil soviéticos foram cercados e 616 mil mortos ou capturados em um mês de batalha. Os russos amargaram a pior derrota da sua história. Eles também foram derrotados no cerco de Sebastopol em outubro de 1941. Nessa ofensiva, as únicas vitórias russas foram a defesa impressionante na Batalha de Moscou e o cerco a Leningrado, que durou mais de 900 dias e deixou mais de 1 milhão de mortos. Os soviéticos precisavam de ajuda. A partir de agora, britânicos e russos lutariam do mesmo lado. Os russos queriam vingança e eles a teriam. Agora era a vez do Japão. Ele ataca a Indochina francesa para bloquear os suprimentos americanos e ingleses aos chineses, aumentando a tensão nos governos europeus e americanos. Os Estados Unidos respondem cortando totalmente o fornecimento de petróleo ao Japão, que representava 80% de todo o petróleo do país. Para os japoneses, isso foi uma declaração de guerra americana e eles queriam retribuição. A frota americana no Pacífico tinha que ser destruída. E no amanhecer do dia 7 de dezembro de 1941, o rumo da Segunda Guerra Mundial mudaria definitivamente. O mundo conheceria a fúria e o terror da maior potência militar da história da humanidade.